poder estar junto para entender um pouquinho melhor os ensinamentos de Jesus. E eu trouxe para refletirmos um item do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos diz: se alguém bater na face direita, apresenta-lhe ainda a outra. E essa passagem nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Então Jesus diz: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos quer fazer. Mas, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. O que Jesus quer nos dizer com isso, né? Ele não quer dizer que a gente deva aceitar as agressões do outro constantemente. Não é isso que ele está dizendo, né? Alguém me bate a face direita, eu ofereço a face esquerda para que também seja agredida, ou que nos agrida de outras maneiras, né? Porque ele coloca aqui de uma maneira figurada. Não é isso que ele quer dizer. Na época de Moisés, nós, espíritos que estávamos lá naquele momento, éramos espíritos muito endurecidos ainda. Nós não tínhamos capacidade para compreender essa mensagem de amor e de compreensão que Jesus veio trazer mais tarde. Então, para Moisés, não era uma tarefa simples administrar aquele povo. Tinha muita violência, tinha muita discórdia, muitas discussões. Então, essa lei do olho por olho, dente por dente, era uma maneira de ele tentar amenizar esse clima violento, essa discórdia que havia. Então, era até uma certa ameaça, né? O que você fizer de mal para o seu semelhante será feito a você também. Então, através do medo, ele tentava conter os ânimos daquele povo, que não era fácil, realmente. Mas nós vamos evoluindo, né? Cada dia um pouquinho, vamos nos melhorando. E quando chega um momento que a humanidade está pronta para receber aquela mensagem de amor, aquela mensagem que fala de perdão, que fala de compreensão, é quando Jesus vem estar entre nós e vem nos trazer esses novos ensinamentos, nos mostrando que essa ideia do olho por olho, dente por dente, devolver a mesma moeda, é uma ideia equivocada. É uma ideia que, na verdade, não nos leva ao crescimento. Muito pelo contrário, nos mantém aí estacionados na questão da nossa evolução moral. Porque a gente fica num ciclo vicioso, né? Eu agrido, o outro me agride, eu não perdoo, agrido novamente e novamente sou agredido. E não é isso que nós viemos buscar aqui. Nós estamos aqui para aprender a viver em harmonia, aprender a encontrar o equilíbrio nas nossas relações. Então nós precisamos aprender a perdoar. É sobre isso que Jesus vem falar, né? Então ele muda essa visão. Ele vem trazer essa ideia do amor. Vem nos mostrar que é possível a todos nós vencermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade e encontrar essa harmonia e esse equilíbrio nas nossas relações. Então, para o orgulhoso, essa ideia, né, de oferecer a outra face, ou seja, não se deixar envolver nessa energia negativa do agressor, mas oferecer a compreensão, oferecer a tolerância, o perdão. Então, o orgulhoso, ele entende que isso é fraqueza, né? Isso é covardia. Mas por quê? Porque o orgulho impede que a pessoa compreenda quanta coragem é necessária para não se envolver na energia violenta do outro e quanta nobreza de espírito é necessária para conseguir perdoar. Então o orgulhoso acha que isso é
fraqueza, né? É covardia de não reagir da mesma forma, mas se engana completamente, porque nós sabemos, né, que o orgulho é um vício que todos nós temos ainda, mas que nos prejudica muito, justamente porque nos faz ter uma ideia distorcida das coisas que vivemos e do caminho que precisamos seguir para alcançar o crescimento espiritual, o crescimento moral, que é o nosso principal objetivo aqui, né? Então, nós não devemos nunca nos envolver com a ideia de vingança. Nunca querer se vingar daquele que tenha nos prejudicado, que tenha nos humilhado, nos maltratado por qualquer razão. Porque a vingança é um equívoco muito grande. É até uma afronta às leis de Deus. Porque somente Deus faz a justiça real e perfeita. Nós, muitas vezes, querendo fazer justiça, na verdade, queremos só vingança. Então, a pessoa nos prejudica e aí a gente tenta esquecer, tenta seguir a vida, mas em algum momento a gente fica sabendo que essa pessoa foi prejudicada de alguma maneira, ou está passando por um momento difícil, por uma prova dolorosa, e aí o que a gente pensa? Bem feito, né? Não fez aquilo para mim, está pagando agora. Né? Mas o nosso sentimento nesse momento não é a ideia de que uma justiça está sendo feita. Nós sentimos prazer no sofrimento do outro como uma maneira de vingança. Né? Então isso é típico de espíritos inferiores, que nós ainda somos. Né? Estamos batalhando para crescer, para se melhorar. Mas a gente precisa se educar para evitar esses pensamentos. Entrega na mão de Deus. Né? Perdoa essa pessoa de coração, porque quem perdoa ganha e muito na situação conflituosa, porque liberta o seu coração do peso daquele momento, né? E abre o seu caminho para novos aprendizados, para um caminho de crescimento real. Então deixa na mão de Deus, porque Ele sim vai fazer justiça de maneira perfeita, exatamente como tem que ser, né? A gente não precisa se preocupar com isso. E a gente também não pode esquecer que muitas situações que nós vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia, são oportunidades que Deus nos dá de aprendizado. Né? Então a gente tem aquele irmão de difícil relacionamento, seja na família, seja no trabalho, e a gente tem que conviver com aquela pessoa que está sempre querendo nos prejudicar de alguma maneira, está sempre nos provocando de alguma maneira. Mas ao invés de se colocar como uma vítima dessa pessoa, pensa que Deus está dando a oportunidade da gente desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão do nosso irmão, que muitas vezes não sabe o que nós sabemos. Né? Então, para a gente colocar em prática todos esses ensinamentos que Jesus nos traz, principalmente o amor e o perdão, e a gente vai crescendo. E estamos sendo exemplo de um outro caminho. Né? Ele pode querer nos prejudicar, mas a gente vai procurar se manter equilibrado, entender o seu momento, entender as suas dificuldades, os seus conflitos, e vamos seguir o nosso caminho. Então a gente está dando um exemplo diferente daquilo que ele está acostumado a viver. Então, cada um tem o seu entendimento da vida, porque cada um está num nível evolutivo diferente. Uns estão um pouquinho mais avançados, outros não tanto, né? Todos nós somos inferiores ainda, mas cada um tem um ponto de vista em relação a tudo, de acordo com as experiências que já viveu. Né? Então, por isso que existem tantas opiniões. Um entende que o certo é assim, o outro acha que o certo é assado, porque vai depender da vivência de cada um, da experiência de cada um. E é isso que a gente precisa aprender a respeitar, né? A
aceitar o outro do jeito que ele é, independente de qualquer coisa, e respeitá-lo na sua realidade, né? Cada um no seu momento vai despertando para as verdades da vida e vai buscando a modificação para crescer e para se melhorar, né? Então, muitas vezes, aquele que está no nosso convívio, está ali muito próximo de nós e que tem esse convívio difícil, que muitas vezes nos provocam, né, queiram nos prejudicar, muito provavelmente temos vínculos que vêm de outras vidas, de outras encarnações. E hoje esse irmão está aqui tão perto de nós que é para a gente aprender a se relacionar, aprender a perdoar, aprender a compreender, encontrar aí o equilíbrio nessa vivência, né? Viver em harmonia. Então, o que Deus está nos dando? Ele está colocando uma pedra difícil no nosso caminho? Não, Ele está nos dando a oportunidade de reparação de faltas que nós cometemos no passado, né? Então, é a oportunidade de aprender, é a oportunidade de viver o que Jesus nos ensinou, né? Tirar do papel e colocar no nosso dia a dia, viver realmente cada ensinamento. Na obra Paulo e Estevão, para quem não conhece, né, de Emmanuel, por Chico Xavier, tem uma passagem muito bonita que nos mostra exatamente isso. Quando Estevão é preso, levado ao apedrejamento, né, e quando ele está no colo de Abigail, vou dar spoiler da obra para quem não leu ainda, né? Quando ele está ali no colo da Abigail, à beira da morte, e Saulo entra naquela sala, né? E aí Saulo entende que o Estevão era irmão da Abigail, e Estevão entende que o Saulo era o noivo da irmã, né? Mas Estevão em nenhum momento ele julga, Estevão não em nenhum momento julga o Saulo pelas atitudes que ele teve. Por quê? De acordo com o entendimento que Saulo tinha, era um homem culto, um homem inteligente, um homem estudado, mas de acordo com o entendimento que ele tinha, o que ele estava fazendo estava certo. Ele estava agindo de maneira correta, defendendo os ensinamentos mosaicos, né, defendendo isso e perseguindo os cristãos, porque era o entendimento que ele tinha, era aquilo que ele tinha como verdade. Então Saulo agia acreditando estar correto. Para ele em nenhum momento passou pela cabeça que ele estava errado. E Estevão entende isso. Estevão não julga, não condena, né? Muito pelo contrário, Estevão perdoa Saulo. Porque ele não vê em Saulo a figura de um inimigo. Ele vê em Saulo a figura de um irmão de caminhada que ainda não conhecia Jesus. E Estevão já conhecia. Tanto que a ação, a atitude de Estevão deixa o Saulo perplexo. Ele não consegue compreender como que ele, naquela situação, à beira da morte, depois de ser apedrejado, mantinha a serenidade e a harmonia de espírito a ponto de perdoá-lo. E isso leva Saulo a refletir muito na maneira como ele estava agindo, tanto que mais tarde ele, quando encontra com Jesus, entende muita coisa aí do que Estevão pregava, como Estevão vivia, né? Então, Estevão não devolveu o mal com o mal. Estevão devolveu o mal com o bem. Ele perdoou. Então, cada um de nós dá aquilo que tem. E muitas vezes não por maldade, porque é aquilo que aprendeu, né? Não conhece outro caminho, não conhece outra estrada. Então a pessoa vive de acordo com aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela tem. Todos nós estamos ainda na infância dos nossos espíritos, né? Todos nós ainda somos espíritos inferiores. Temos muito que aprender, temos muito que crescer. E a gente precisa
estão ainda na ignorância do amor de Deus, da misericórdia do Pai e dos ensinamentos de Jesus. Não entendem isso ainda. Então, quando a gente age devolvendo o mal com o bem, oferecendo a outra face, nós estamos também sendo exemplo dos ensinamentos do Mestre, como Estevão foi. Então, não é uma tarefa muito simples, a gente sabe, né? É difícil, mas não é impossível. Esses irmãos que passaram pelo mundo, nos trazendo essas vivências, são exemplo de que é possível. Né? Só depende de nós, da nossa força de vontade, do nosso empenho em se transformar cada dia um pouco mais de acordo com esses ensinamentos. Então, é crescer vivendo os ensinamentos de Jesus e é crescer vencendo aos nossos vícios, combatendo o nosso orgulho, combatendo a nossa vaidade. Porque a gente não precisa ter sempre razão. Né? A gente pode ter paz, a gente pode viver em harmonia, ao invés de querer sempre ter razão. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que esteja sem pecados. Então, quem de nós está sem pecados? Quem de nós nunca errou numa escolha tentando acertar? Quem de nós consegue fazer tudo perfeitamente correto? Nenhum. Se já tivéssemos chegado a essa situação, nós não estaríamos encarnados aqui nesse momento. Porque o único perfeito que passou por aqui foi Jesus. Então todos nós erramos. E todos nós necessitamos da tolerância do outro, da paciência do outro e principalmente do perdão do outro. Então, se eu preciso desse perdão, dessa compreensão, por que eu não vou dar isso ao meu semelhante quando ele erra, quando ele me agride, quando ele tenta me prejudicar? No Pai Nosso, o que a gente diz? Perdoa-nos como nós perdoamos os nossos ofensores. Nós estamos perdoando? Como nós estamos agindo com o nosso semelhante? Pelas mínimas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós perdoamos sinceramente? Então, como é que nós seremos perdoados pelo Pai se a gente não está trabalhando esse perdão ao nosso semelhante? Precisamos refletir nisso. E lembrar sempre que os nossos reais inimigos não estão fora, estão dentro. São os nossos vícios, as nossas tendências negativas. Esses são os nossos inimigos e que nós precisamos combater todos os dias. O nosso irmão de caminhada está aqui com o mesmo objetivo que nós: aprender, crescer e evoluir. Ele não é o inimigo. Podemos ter relações ainda em harmonia ainda, mas isso cabe a nós vencer esses inimigos reais para conseguir a harmonia e o equilíbrio nas nossas relações. E aí sim viveremos um mundo muito mais equilibrado, muito mais pacífico. Então a nossa maior tarefa aqui é olhar para dentro de si, reconhecer esses verdadeiros inimigos para podermos vencê-los e aceitar o nosso semelhante do jeito que ele é. E aí colocar em prática o respeito, o amor ao próximo, a tolerância, a paciência, para que a gente possa viver realmente em harmonia. Tem uma frase que diz: não se deixe envolver pela tempestade alheia, envolva o outro na sua paz. Então a gente não tem que se deixar envolver no desequilíbrio do outro, na desarmonia do outro. Vamos tentar envolver o outro na nossa paz. E foi assim que Jesus viveu quando ele esteve conosco. Porque ele passou por um mundo completamente conturbado, de muitos desafios. E em nenhum momento ele desistiu da sua tarefa. Sempre onde ele estava, com quem ele estivesse, ele estava envolvendo as pessoas no seu amor, na sua paz,
em energias balsamizantes, equilibradoras, harmonizantes. Jesus fez isso o tempo todo. E ele ofereceu a outra face o tempo todo, porque ele viveu várias provocações, ele viveu vários momentos difíceis, né? Mas nunca ele revidou com violência. Sempre ele ofereceu o bem como retribuição, né? No momento da cruz, onde ele é colocado como um bandido também, né, entre dois salteadores, em nenhum momento ele se sentiu ofendido, mesmo tendo que percorrer todo aquele calvário, sendo humilhado, levado de um lado ao outro, porque ninguém queria se comprometer com o seu julgamento. Ele não guardou mágoas de ninguém, né? E ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E realmente não sabiam. Por quê? Porque as pessoas estavam olhando para Jesus e vendo nele uma ameaça para o seu mundo material. Eles não conseguiam enxergar em Jesus uma mensagem de amor, uma pessoa que veio trazer um caminho de evolução moral. Quando ele dizia que o seu reino não era desse mundo, né? As pessoas não entendiam que ele estava falando de um reino de amor, de um mundo onde se pode viver em equilíbrio, em harmonia, com respeito. As pessoas estavam preocupadas com questões materiais, com poder político, completamente equivocados, não sabiam o que faziam. E assim também foi com Judas, que foi extremamente equivocado na sua ação. E Jesus abandonou Judas? De maneira alguma. Quando ele desencarna, a primeira coisa que ele faz é ir de encontro ao seu discípulo para amenizar os seus sofrimentos, né? E essa narrativa nós encontramos na obra Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues por Divaldo Pereira Franco. E ela narra o que Jesus diz para Judas, né? Ele encontra o seu amigo levando muita luz a toda aquela região de muita escuridão onde ele se encontrava e diz: confia e espera, ainda há tempo, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que possas libertar-te da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te alinhe no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova, e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Então, Jesus espera por cada um de nós, mas a gente precisa aprender a dar o valor que cada coisa tem, né? Entender que as questões materiais são passageiras. O nosso maior objetivo é buscar a nossa evolução, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio. E a gente só vai alcançar isso quando a gente vencer a nós mesmos, né? Esses vícios que são os nossos inimigos. E aprender a oferecer a outra face ao nosso irmão. Sendo exemplo do bem, sendo exemplo